Fala, meu aluno, tudo bem contigo? Mais um itemzinho na telinha para você. Acompanha a leitura comigo. Considere que cada visitante frequente o parque no máximo 2 vezes por dia. Ou seja, pode acontecer então de alguém fanático e tudo mais ir no máximo 2 vezes em um dia. Significa então que esse camarada comprou 2 ingressos. Ou seja, usando um ingresso diferente cada vez que frequenta esse parque. Então pode ser que o camarada utilize 2 ingressos. Foi lá, entregou o ingresso, brincou lá no parque, foi embora. Comeu alguma coisa, quero brincar de novo, pagou outro ingresso para poder entrar. E ele fala pra gente que no dia 6 de janeiro, 850 pessoas tenham estado no parque, ou seja, 850 pessoas foram para esse parque. Nesse caso, mais de 200 pessoas estiveram nesse parque 2 vezes nesse dia. Pedrinho, mas como é que a gente vai fazer para calcular isso que ele está pedindo para a gente? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar as duas funções dadas na questão. Lembre-se que a função a de x, que é essa função aqui, ela representa para a gente o quê? A quantidade total de ingressos vendidos para adultos. Então, a gente vai ter o tanto de ingressos que foi vendidos para adultos com esse camarada. Onde x representa o quê? O dia. Ou seja, a gente vai utilizar o dia 6 para trabalhar com essa função, que é o que a questão pediu. Então, sabemos que a de x é igual a 320 mais 36x menos x ao quadrado, quando a gente substituir x igual a 6, significa o seguinte, que teremos a quantidade total de ingressos vendidos para os adultos. Então, a de 6 vai ser igual a 320 mais 36 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Fazendo-se essa conta, quantidade de ingressos vendidos para os adultos, então, vai ser igual a 320 mais 36 vezes 6 dá 216, menos 6 ao quadrado dá 36. Agora, basta fazer essas somas e subtrações. Com isso, a quantidade de ingressos para adultos será igual. Vou fazer na calculadora. 320 mais 216 menos 36. Deu exatamente 500. Ou seja, significa então que 500 pessoas, ou melhor, 500 adultos compraram ingresso para poder ir para esse parque. Tudo bem? Aí depois temos agora a função das crianças. Pela função das crianças c de x, isso daqui vai ser igual a 468 mais 28x menos x ao quadrado. Lembrando-se que x equivale ao dia, então trabalharemos com o mesmo dia 6. Aqui está. Ou seja, eu vou ter que c de 6 vai ser igual a 468 mais 28 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Então, c de 6 vai ser igual a 28 vezes 6, equivale para a gente a 168. Então, vai ficar 468 mais 168, menos 6 ao quadrado, que é 36. Fazendo-se essa conta, teremos aqui o tanto de criança que comprou ingresso aqui nesse dia. Então, 168 mais 468 menos 36, isso aqui vai dar para a gente 600. Pronto, aqui está. Aqui está. Então, significa uma coisa em relação à quantidade de ingressos. Em relação à quantidade de ingressos. Porque o que representa a função A e a função C? Ambas representam a quantidade de ingressos vendidos para adultos e para crianças. Então, quantos ingressos foram vendidos nesse dia? Eu vou chamar essa quantidade de ingressos de I. Essa quantidade equivale a 500 mais 600. Ou seja, a quantidade de ingressos vendidos equivale a 1.100 ingressos.
juntando-se crianças e adultos. Então, essa daqui foi a quantidade de ingressos vendidos, 1.100. Só que ele falou para a gente na questão que 850 pessoas foram para esse parque. Ué, 850 pessoas, mas foram vendidos 1.100 ingressos, então significa que tiveram pessoas que foi o quê? Mais de uma vez por dia, foram 2 vezes por dia. E para a gente descobrir isso, basta fazer a diferença dessas quantidades. Aí a gente vai ter a quantidade de pessoas, o quê? De ingressos a mais, de pessoas que foram a mais nesse parque. Então, esse excesso, ou seja, as pessoas que compraram 2 ingressos, essa quantidade equivale para a gente ao 1.100, que é o total de ingressos vendidos, menos 850 pessoas que foram a esse parque. Aí a gente vai ter esse excesso. Fazendo-se essa diferença, o que a gente vai ter aqui? 1.100 menos 850, teremos 250 ingressos. Aqui está. Então, teoricamente, dá uma olhadinha aqui para mim. Você tentar entender o que ele está colocando aqui para a gente nesse texto. Então, teoricamente, eram para ter sido vendidos 850 ingressos, porque foram 850 pessoas. Só que pelo cálculo da função, foram vendidos 250 ingressos a mais. Então, significa que entre essas 850, houve pessoas que compraram mais de um ingresso, totalizando aquela quantidade, aquela diferença de 250. É isso que a gente está querendo dizer. Então, significa que 250 pessoas foram 2 vezes, pagaram 2 vezes para poder entrar nesse parque. E, segundo o nosso item, ele afirma para a gente o quê? Ele afirma para a gente que mais de 200 pessoas foram para esse parque aí, comprando-se 2 ingressos. Por causa disso, esse item está o quê? Esse item está correto. Exatamente isso, está bonitinho que ele colocou aqui pra gente. Afinal, essa diferença de 250 coloca o quê? Coloca esses ingressos que foram a mais, ou seja, pessoas que compraram esse ingresso novamente para poder ingressar no parque. Tranquilo, amigo? Então veja que é uma questão que exige de você muito mais interpretação do que cálculo. O cálculo foi simples. É a ideia básica de função, substituir e fazer conta. Ao substituir o valor do dia x igual a 6, a gente encontra o total de ingressos de A, o total de ingressos de C, juntando o total de ingressos dessa galera. Foram 850 pessoas, então teve gente que comprou a mais. Essa galera que comprou a mais só pode ser a diferença desses dois valores. Tranquilo, amigo? Com isso, finalizamos esse item aqui e eu te aguardo no tão esperado último item desse grupo de questões, que é um item tipo C que vale 2 pontinhos na tua prova. Até mais, meu amigo. Forte abraço!